Nossa análise de hoje, a gente tem em mãos um material bem denso, um clássico do pensamento teológico, La Chiesa di Cristo, de Giuseppe Petrelli. E o nosso objetivo aqui é tentar decifrar o que, na visão dele, a igreja realmente é. E, bom, já adianto que não é sobre prédios ou denominações. A visão dele é bem mais profunda. Exatamente. Se alguém pegar esse livro esperando, um manual de organização de igreja, vai ficar bem frustrado. Petrelli nos leva para outra dimensão. Para ele, a igreja é um povo moldado por 3 pilares, sabe? Revelação, união e sofrimento. Certo. A verdadeira igreja, segundo ele, está por natureza oculta em Jesus Cristo. O mundo não a reconhece. É uma perspectiva que, convida a gente a repensar muitas das nossas concepções. Ok, então vamos desvendar isso. A base de tudo, pelo que entendi do autor, são 4 revelações fundamentais que acontecem em sequência. Perfeito. Ele começa em Cesareia de Filipe, e o lugar em si já é importante. Longe de Jerusalém, né? Um lugar bem pagão. Totalmente. Petrelli vê muito simbolismo nisso. A igreja não nasce no coração da religião estabelecida, mas, na margem. É nesse cenário que Jesus faz a pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? E aí vem o que ele chama de primeira revelação na fala de Pedro. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. O autor dá um peso enorme para o fato de que Jesus responde na hora: não foi carne e sangue que te revelou. Sim, esse é o ponto de partida de tudo. Não foi uma conclusão humana, sabe? Foi revelado diretamente pelo Pai. Entendi. Para Petrelli, isso define o DNA da igreja. Ele é um povo de revelação. Seus membros conhecem Cristo por uma percepção espiritual, não por teorias. E o que é fascinante é como essa revelação já puxa a segunda, que é a do novo nome. Jesus responde: Tu és Pedro. Isso. O nome antigo, Simão, filho de Jonas, representava fraqueza humana, a tal carne e sangue. O novo nome é uma criação divina. É uma nova identidade que Cristo forja ali, na hora. E logo em seguida vem a terceira revelação, que é o conceito da própria igreja. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Petrelli dá muito peso à palavra minha. Ah, sim. Ele coloca em maiúsculas por um motivo. A igreja pertence a Cristo, não aos homens. Ela é um povo de revelação, cujos membros conhecem o seu cabeça, que é Cristo, por essa percepção que vem do alto. Isso é bem forte. E, de forma crucial, Petrelli conecta isso tudo à 4ª revelação, a da cruz. Imediatamente depois dessas declarações tão grandiosas, Jesus começa a falar abertamente sobre o seu sofrimento e morte. E Pedro, que acabou de ter a revelação, rejeita essa ideia, né? Ele ainda está pensando com a lógica humana. Exatamente. E a resposta de Jesus é dura. Tu não tens o senso para as coisas de Deus, mas para as coisas dos homens. Para Petrelli, a cruz não é um acidente, um desvio. É uma revelação essencial tanto para Cristo quanto para sua igreja. Então, essa ideia da igreja como um corpo que sofre leva a um contraste muito forte que o autor faz entre o corpo de Moisés e o corpo de Cristo. O que ele quer dizer com isso? É a distinção entre a antiga e a nova aliança. O corpo de Moisés, para ele, simboliza o judaísmo, a lei carnal, sabe? Um sistema de regras externas. Ok. Já o corpo de Cristo é a nova aliança, que é baseada na graça pura e na lei do Espírito, que atua de dentro para fora. E Petrelli descreve um conflito espiritual para manter essa pureza, citando aquela disputa do arcanjo Miguel com o diabo pelo corpo de Moisés. Ah, essa passagem é bem obscura. É, mas para ele é a chave. O perigo, na visão de Petrelli, não era a antiga aliança em si, mas a mistura dos dois sistemas. A mistura diluiria a graça. Exato, diluiria a graça que só se encontra em Cristo. Para ele, ou é tudo de Cristo, ou se volta para um sistema que não é mais o da nova aliança. Entendi. E aqui a coisa fica realmente interessante. Se a igreja é o corpo de Cristo, qual deve ser a sua experiência de vida? Petrelli é bem taxativo nisso. É uma vida de morte e ressurreição. Ele cita muito a ideia de que os crentes estão mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Essa imagem de vida escondida é poderosa. Então a vida real, a verdadeira, acontece num plano espiritual, invisível para o mundo. Isso. É um chamado para a gente se considerar morto para o mundo e vivo para Deus. E não é um evento único. É um processo contínuo de
mortificação, ele chama foro. Essa é a palavra. A consagração total exige a renúncia do si mesmo, que Petrelli diz ser o nosso maior inimigo, e aceitar voluntariamente a cruz pessoal. E ele define essa cruz de um jeito bem específico, né? Não é qualquer sofrimento. De jeito nenhum. Não é uma doença, uma tragédia. A cruz pessoal é um sofrimento que se pode escolher, que se pode pegar ou largar por amor a Cristo. E esse sofrimento tem um propósito. Aqui Petrelli destaca uma ideia de Colossenses que é bem poderosa. A ideia de que a igreja é chamada a completar na sua carne o que resta das aflições de Cristo. Uau, sim. Isso soa quase como se o sacrifício de Cristo não tivesse sido suficiente. Pois é, mas não é isso que ele quer dizer. O sacrifício é perfeito e completo. O que Petrelli argumenta é que a igreja recebe a honra de participar do seu sofrimento, sabe? E ao fazer isso, ela se torna o cumprimento dele. Como se a igreja completasse a manifestação de Cristo no mundo. Exatamente. A igreja não acrescenta nada à salvação, mas ela demonstra a salvação de uma forma única. Ao participar dos sofrimentos, ela se torna o palco onde a glória de Cristo é exibida. Isso dá uma dimensão cósmica para a igreja. O que nos leva às metáforas que ele usa para a natureza dela. Isso, ele usa duas. O templo, que é um lugar de adoração, de santidade. Mais formal, digamos. Isso. E a casa, que é um lugar de intimidade, de descanso para Deus. A igreja seria o lugar onde Deus se sente, em casa. Gosto desse contraste. E o destino que ele descreve para essa igreja é... grandioso. Muito. A igreja deve ser gloriosa. Ele diz que ela serve como uma escola para os anjos. Uma escola para os anjos. Como assim? A ideia é que a igreja manifesta a sabedoria de Deus de um jeito que nem os poderes celestiais conheciam. Os anjos aprendem sobre a graça de Deus ao observar a redenção dos humanos. Nossa. E ele fala que a igreja é um povo selado com o Espírito Santo, o que para ele é uma marca de pertencimento absoluto a Deus. E tudo isso culmina no que o autor chama de a verdade presente da nossa época. Sim, que para ele é o amor de Deus e a restauração de todas as coisas sob a liderança de Cristo. Então, no fim, o propósito da igreja não é ela mesma. De forma alguma. O propósito final é ser um instrumento através do qual essa restauração universal acontece. Então, para a gente amarrar tudo isso, a obra de Petrelli nos oferece uma visão da igreja que é profundamente mística, pessoal e bem exigente. Muito exigente. Não é uma organização a qual a gente se adere, mas uma vida a ser vivida, uma jornada de revelação, sofrimento e, por fim, de glória cósmica. Um resumo perfeito. E isso, claro, levanta uma questão importante para a gente refletir. Qual seria? Se a verdadeira igreja se define por essa vida interior de crucificação e ressurreição que está oculta do mundo, como é possível reconhecê-la ou fazer parte dela, sabe? Em meio a tantas estruturas visíveis que também reivindicam esse nome. Uma ótima pergunta. Onde o místico e o prático se encontram no dia a dia? Fica aí a reflexão.